Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Descomplicando Ciência, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos discutir um artigo publicado no New England em 27 de janeiro de 2022. O artigo trata-se de um debate acerca de reanimação neonatal em gestações de 22 semanas. É importante ressaltar que não há resposta correta para a conduta, e, portanto, gera grande debate acerca do que deveria ser feito. Na discussão, encontramos duas opiniões divergentes, ambas baseadas em literatura, na própria experiência dos autores e outras fontes de informação. A primeira opinião é a favor da reanimação para todos os neonatos nascidos com 22 semanas de gestação, e a segunda, a favor da reanimação seletiva para esses mesmos neonatos. Para a discussão de hoje, nós convidamos a doutora Natalie Turler. Ela é médica, neonatologista da Unidade Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein e preceptora do 9º semestre da Faculdade de Medicina do Einstein da Neonatologia. Ela discutirá um pouco sobre as duas opiniões do artigo, além de apresentar sua própria experiência pessoal e corroborar para que todos os nossos ouvintes tirem suas próprias conclusões. Tudo bem, doutora Natalie? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, Gui, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui, vai ser super legal poder discutir isso com vocês, um assunto bastante interessante e, como você mesmo disse, sem certo e errado, pesando aí os dois lados, né, vendo o que é melhor em cada caso. É um prazer tê-la conosco hoje. Para aquecer um pouco os motores, eu gostaria de começar pedindo para você complementar um pouco mais sobre o que seria a reanimação neonatal, para que ela serve e como ela é feita. Perfeito, então vamos lá. A gente, como neonatologista, a gente segue uma diretriz, existe um protocolo, esse protocolo é definido pelo ILCOR. O ILCOR é um comitê, na verdade uma liga, que reúne diversos centros de várias regiões do mundo, de países e regiões. Então, tem a América do Norte, na verdade a gente tem representantes da American Heart Association nos Estados Unidos, da Sociedade Canadense, da Sociedade Europeia, da Sociedade Australiana, e todos corroboram para a definição de um protocolo para que nós tenhamos diretrizes organizadas na reanimação neonatal. O objetivo final de tudo isso é prevenir mortalidade e agir numa melhor morbidade, quando eu falo de asfixia neonatal, asfixia perinatal. Então, não é só entregar um recém-nascido vivo, é entregar um recém-nascido saudável, capaz de desempenhar o seu papel na sociedade, independente da idade gestacional. Hoje a gente vê que com os avanços da tecnologia, né, principalmente aí na neonatologia, a gente consegue reanimar pacientes cada vez mais jovens, com idades gestacionais mais precoce. E não é só reanimar, o que a gente quer não é só que esses pacientes sobrevivam, mas é que eles tenham um desenvolvimento bastante adequado, mais próximo do esperado para um paciente que nasce numa idade gestacional a termo, né, maior que 37 semanas. Então, de forma a gente desempenhar melhor esse papel e organizar isso nos diversos centros, são criados protocolos e diretrizes, com eles são feitos estudos, né, baseados aí nessas diretrizes, e a gente avalia os resultados como uma forma de avaliar se a nossa prática está adequada ou não. Dessa forma, a gente tenta treinar o maior número de pessoas nos diversos centros aí por todo o mundo, para que esse protocolo seja seguido de forma adequada, visando aí combater essa mortalidade que ainda é muito alta, né? É lógico que há uma divergência entre região, entre país, dentro do próprio Brasil existe uma grande divergência nisso, mas a ideia é fazer um grande trabalho efetivo de prevenção e de impacto nesses índices que a gente ainda considera bastante alto. E esse trabalho é feito através da uniformização de práticas, né, definidas por esse comitê. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria fica responsável, a gente faz treinamento, tanto com a equipe médica quanto com a equipe multiprofissional, não só com a equipe médica, tá? E isso vai ser atualizado, inclusive, no próximo mês, no final de março, início de abril, a gente vai ter uma atualização aí dos protocolos, porque periodicamente os instrutores, a equipe responsável pela divulgação disso se reúne para a gente poder atualizar e melhorar a nossa prática, melhorando o impacto aí que a gente tem na saúde. Muito interessante, doutora Natalie. Agora, falando primeiro acerca da opinião de reanimação para todos os neonatos de 22 semanas, lembrando que estou seguindo essa ordem só porque é a ordem apresentada no artigo, quais seriam os argumentos dessa autora para defender esse ponto de vista? Gente, isso é extremamente polêmico, né? Até porque
Isso é muito, a opinião é divergente e vem de serviços, né, de unidades de referência que têm índices muito divergentes, que têm taxas de sucesso que não refletem a população de uma maneira geral. A gente vê nesse estudo, a primeira parte realmente defende, né, a reanimação, então ele fala de uma mãe que já teve um outro filho prematuro, que entra em trabalho de parto por 22 semanas, que chega no serviço com uma dilatação de 3 centímetros, o bebê está no plano -2, é um pré-natal aparentemente sem qualquer tipo de comorbidade, então algo que teria tudo para dar certo, né? E repentinamente acontece aquilo que ninguém quer que aconteça, né? Ela entra em trabalho de parto espontâneo e aí a gente se vê diante desse dilema. E 22 semanas é considerado em muitos setores, em muitos serviços, como limite de viabilidade, mas isso é algo que não é uniforme. Sempre vai depender da prática de cada serviço, da experiência de cada um, do treinamento de equipe e da disponibilidade de UTI neonatal e equipamento para manter esse tipo de recém-nascido na unidade. O que a autora acaba se baseando são em alguns trabalhos, em alguns dados, inclusive, que ela descreve lá na bibliografia do artigo, tem todos esses trabalhos citados, mostrando um benefício numérico mesmo, né, em números de recém-nascidos vivos, quando eles foram reanimados, não de forma seletiva, ou seja, quando optou-se por reanimar todo mundo. Inclusive, chama bastante atenção o primeiro que ela cita, né, que é de um autor de Bakes, com mais um grupo de autores, ele fala que houve uma pior mortalidade quando foi feita a reanimação seletiva. E ele coloca uma taxa muito alta, de 19 versus 53%, com um P com significância estatística, né, inferior a 0,05. Isso, quando a gente olha, chama a atenção, porque realmente é algo que quem faz a prática diária da neonatologia não imagina que seja tão superior e tão melhor. Depois ela cita mais outros, o artigo cita mais outros 2 trabalhos também falando de o seguinte, né, de UA, com uma taxa de 70% de sobrevivência e mais, assim, surpreendente ainda, com 50% desses pacientes sobreviventes com danos neurológicos leve e moderado, que o que nos preocupa muito, a gente vê com frequência, são danos neurológicos graves, quanto mais jovem esse paciente, quanto mais precoce a idade gestacional. E cita também um trabalho sueco, quando mostra uma taxa de sobrevivência também de 52% nessa idade, ou seja, superando aí a viabilidade, né, que é 50% na idade gestacional, é conseguir manter a sobrevivência de 50% daquela população, e com uma taxa relativamente baixa também de danos em pacientes que eles acompanharam por mais ou menos 2 anos e meio de segmento. A melhor forma da gente ver se isso realmente é algo de sucesso ou não é ter condições no serviço de acompanhar ambulatorialmente esses pacientes a longo prazo, para a gente poder avaliar o impacto disso no desenvolvimento, não só no primeiro ano de vida, mas depois quando esse paciente começa a ter outros ganhos e outros marcos do desenvolvimento. O ideal seria a gente acompanhar aí até a fase escolar, até a fase adulta, para ver qual impacto isso teria. Então, ela acaba se baseando em dados estatísticos. A gente pode ser muito crítico quando analisa esses dados, a gente olhando detalhadamente para esses trabalhos, para as 3 segundas referências que tem no artigo, acho que é 2, 3 e 4, ou 3, 4 e 5, se eu não me engano, a gente pode desenvolver um olhar crítico, porque isso não reflete a maioria da população e os grupos não são heterogêneos, mas, de fato, apresenta dados que quem lê a primeira vez acha que realmente é algo que dá muito certo. São valores que surpreendem e que seriam benéficos aí tentar reanimar todos esses pacientes, independente aí de conversa com os pais, de fazer uma reanimação seletiva, uma avaliação pré-natal, simplesmente a gente reanimar todo mundo. Existe um dado muito legal que eles comparam a indicação da reanimação, eu achei bastante interessante isso, com a indicação de circulação extracorpórea, que a Sociedade de Cardiologia, os cardiologistas, eles indicam a circulação, a SEC, né, extracorpórea, por uma taxa de sucesso de já bem mais baixa, desculpa, de 30%. Então, eles usam isso como argumento também. Muito interessante. Eu ia te perguntar justamente isso, os resultados dos estudos que a autora se embasa, e são resultados surpreendentes, né, ouvindo assim. Em alguns casos, mesmo com todo o processo de reanimação realizado de forma adequada,
alguns neonatos ainda apresentam situações clínicas limitadoras à vida. Queria saber, dentro desse contexto, o que a autora sugere que seja realizado para esses pacientes. Sim, ela sugere que quando a gente se deparar com uma situação que realmente a gente percebe que é uma situação limitadora, que eu realmente não vou conseguir melhorar aquela situação, porque é a grande dificuldade da neonatologia, né? Às vezes a gente não sabe quando parar. É muito difícil, e eu, como neonatologista, gosto bastante de falar isso, tanto na sala de parto quanto depois, porque é natural que a gente queira fazer dar certo, ainda mais um bebê que muitas vezes a gente recebe na UTI, que deu certo na sala de parto, que eu consegui reanimar, e o bebê está vivo, eu identificar fatores de pior prognóstico, saber que essa criança com certeza vai ter sequela e que talvez não seja hora de investir. O sugerido nesse caso é realmente o cuidado paliativo, né? A gente ter o que é também ainda muito difícil para a gente, porque paliativo na neonatologia é uma coisa relativamente nova. A gente tem isso bem estabelecido na pediatria, mas é algo que para a gente ainda é motivo de muito estudo, de muita discussão. A gente vê muita divergência entre os nossos próprios colegas, se vamos paliar ou não. A gente não tem protocolos bem estruturados e bem definidos ainda, apesar de já ter um grande número de estudos, de ter bastante gente envolvida com isso, mas é algo que com frequência a gente busca diversas opiniões, e é o que deveria ser feito. Você reanimou esse paciente, você levou o paciente com 22 semanas ou um pouquinho mais para a UTI, lá você percebe que ele começa a evoluir com diversas intercorrências que são inspiradas para a idade, e essas intercorrências acabam evoluindo de uma forma grave ou fugindo daquilo que a gente espera. A gente percebe que esse bebê está mais numa situação de sofrimento do que numa situação de ganho e de melhora, e aí o indicado seria a gente paliar esse paciente, a gente dar a ele conforto e entrar num protocolo de cuidados paliativos, que é algo aí que cada serviço tenta definir o seu, muitos serviços ainda engatinhando, outros já mais bem estruturados, mas algo que com certeza todo neonatologista concorda que a gente precisa estudar mais, a gente precisa entender mais, e a gente precisa colocar isso mais na nossa prática diária, na nossa rotina, que isso é benéfico tanto para nós, quanto para toda a família daquele recém-nascido. Com certeza, e é algo muito novo, né? Precisa de muita discussão ainda. Exatamente. Agora, abordando um pouquinho a segunda opinião do artigo, o que seria a reanimação seletiva defendida pelo segundo autor? Seria a gente avaliar caso a caso, né? Eu vou tentar ser imparcial aqui, depois eu até posso falar a minha opinião, mas seria a gente avaliar cada situação. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente se depara, por exemplo, nesse exemplo, né, do artigo. É uma mãe que já tem um filho saudável, que nasceu de 34 semanas e que deu tudo certo e foi tudo bem. Mas muitas vezes nós estamos diante de um casal, que é um casal que está há 10 anos tentando engravidar, uma mulher que já tem mais de 40 anos, que já fez diversos tratamentos, que tem o sonho aí da maternidade, isso muito bem claro para ela, muito bem definido, e ela consegue, de fato, engravidar depois de muito custo, muito tratamento. E aí ela se vê nessa situação. Na hora que a gente está diante desse casal, a gente está diante dessa situação, a gente sabe que talvez para aquela família seja a única chance de realizar esse sonho. Talvez não exista uma segunda gestação. E essa pessoa, esse casal, eles não têm um filho já, né, vivo, que nem esse exemplo dado no artigo. Então, essa reanimação seletiva seria a gente ter a oportunidade de conversar com essa família, de entender a situação de cada um, de saber deles a expectativa e de expor para eles todos os riscos. É muito importante a gente trazer a família para perto de nós nessa situação, a gente saber que eles estão do nosso lado e que eles estão entendendo tudo aquilo que vai ser feito e principalmente os riscos que eles correm, né? Porque nenhum procedimento é livre de risco, não é só um bebê pequeno que vai ficar esperando ganhar peso e crescer, é uma internação prolongada, é uma situação que eu posso encontrar durante esse período diversas intercorrências que culminem com desfechos que eu realmente
não sonhei, que eu não espero, e nem a família. Então, é a gente considerar cada situação e ver dentro desse cenário, com conversas familiares, se possível, com toda uma equipe de suporte, que aí a gente tenta envolver ali o máximo de equipe, inclusive de suporte de apoio psicológico, equipe multidisciplinar, e a partir daí definir se vamos investir ou não, e o quanto vamos investir ou não. Muito interessante. Outra pergunta seria, o segundo autor diz que a quem cabe essa decisão de reanimação? É uma decisão médica, uma decisão compartilhada? É uma decisão compartilhada. A gente gosta muito de usar essa palavra compartilhada, porque realmente essa questão de trazer a família para perto de nós, de fazê-los entender quais são as possíveis situações depois do nascimento, o que pode acontecer com o bebê, e acontecendo alguma dessas intercorrências, quais são as sequelas, qual é o período de internação, qual é a exposição à dor que esse paciente vai ter, o quanto de intervenção e de invasivo, né, eu vou ser, ou de intervenção eu vou fazer, quanto tempo isso vai demandar da família de visitas, de frequência no hospital. Não é só, às vezes a gente está na sala de parto, o bebê nasce, você vê lá diante de você uma criança que está bem formada, né, que está bem desenvolvida, que às vezes já abre o olhinho, 22 semanas difícil, mas alguns outros casos de prematuro já abre o olhinho, a família já cria aquele vínculo inicial, e isso é só o passo inicial, né? Esse é só o primeiro momento, vai ser ali uma longa batalha de internação prolongada, de meses convivendo dentro de uma UTI neonatal, e isso acaba sendo uma situação estressante, uma situação muitas vezes dolorosa e sofrida, não só para o bebê que está internado, mas para toda a família. Então, não é uma decisão médica. A decisão médica fica fixa, né, nos protocolos institucionais, que cada serviço tem o seu. Cada serviço tem um limite de viabilidade baseado em toda a assistência que eles podem oferecer e nas taxas de sobrevivência que eles observam aí ao longo dos períodos. Então, para a gente definir a viabilidade do serviço, eu tenho que ter uma taxa de sobrevivência de 50% naquela idade gestacional. Então, eu tenho serviços que têm uma taxa de sobrevivência de 50% ou mais a partir de 27 semanas, serviço a partir de 28, serviço a partir de 24. Isso envolve não só equipamento, como treinamento de equipe, como TI neonatal, como todo o suporte multidisciplinar. Então, é possível eu chegar no serviço e encontrar isso determinado. Por exemplo, aqui nós reanimamos todo mundo que nasce com 24 semanas ou mais, porque isso é um protocolo institucional. E aí, naqueles casos que fogem do protocolo, o ideal nesses serviços, né, que fazem a decisão compartilhada, seria avaliar cada caso e conversar com a família previamente, expondo os riscos e ouvindo a expectativa dos familiares. Entendi. Então, no Einstein, com 24 semanas, vocês fazem a reanimação de todos e abaixo disso seria uma reanimação seletiva. Isso, no Einstein, no Vila, a gente, por volta de 24 semanas, a gente realmente acaba reanimando, até porque muitas vezes a gente tem que levar em consideração uma dificuldade que a gente tem, que é a precisão da idade gestacional. Às vezes você vai para a sala de parto e tem uma idade estimada. Essa idade estimada pode ser 24, mas pode ser 25, mas pode ser 23. Então, a gente pode ter aquela dúvida. É super importante compartilhar isso com toda a equipe. A gente tem médicos que estudam cuidados paliativos, que fazem avaliação com a família previamente. No Vila Santa Catarina, a gente tem um ambulatório de alto risco, a gente tem médico responsável que acompanha estas famílias, porque às vezes a gestação já é prevista, uma gestação que vai ser interrompida precocemente, muitas vezes por causa materna. Às vezes a mãe por alguma doença crônica, uma doença aguda, ou uma intercorrência, uma descompensação clínica, acaba sendo submetida a um parto precoce. E aí, quando a gente tem a ciência disso, a gente consegue acompanhar essa família antes, fica muito mais fácil a gente compartilhar essa decisão. Por volta de 24 semanas, atualmente, a nossa tendência é reanimar todo mundo, inclusive a gente usa isso para fazer cuidados pré-natais, por exemplo, o protocolo de corticoide para amadurecimento pulmonar. O bebê já com essa idade, já está em vias de trabalho de parto, em vias ou de nascimento por resolução por causas maternas, a gente já, com certeza, vai administrar o corticoide, porque é um bebê que eu vou investir.
é um bebê que o meu serviço já definiu que vai reanimar, e abaixo disso a gente tende a fazer uma decisão compartilhada. E essa compartilhada envolve equipe da neonatologia, familiar e a equipe da obstetrícia também, porque é super importante a gente entender quais as condições daquela gestação e quais os riscos que o bebê corre decorrente dessa condição. Então, qual o grau de insuficiência placentária, por exemplo, que tem, exames de ultrassom que avaliam vitalidade, como que está esse bebê, às vezes uma infecção grave, às vezes também está num protocolo de sepse e o bebê já está bastante comprometido por isso. Então, é importante envolver todas as equipes para que a gente consiga chegar a uma decisão conjunta e expor isso aos pais, porque se os pais, diante de tudo isso, diante de todo o risco, resolvem e falam, não, eu quero que faça tudo, a gente até vai fazer tudo, mas eles sabem que a chance nessa situação é mínima, então eles já estão cientes das dificuldades que a gente vai acabar encontrando pela frente. No caso de escolha de não reanimação, o autor dessa segunda opinião sugere um cuidado de conforto, um cuidado paliativo para com a família e para com o próprio paciente. E eu queria saber como o médico pode prover esse cuidado. É super legal a gente falar sobre isso, até porque é algo que a gente está estudando ainda bastante, né? E essa questão do conforto é para a gente também diminuir não só o sofrimento do bebê, caso ele tenha algum sinal de dor, mas promover o momento do luto para a família. E isso é super legal. Eu não preciso, por exemplo, pegar esse recém-nascido e separá-lo da mãe. Eu posso deixar a mãe ficar com ele no colo, a família ter um momento junto com esse bebê. Eu posso deixá-lo envolvido nos campos aquecidos. Se a mãe, de repente, quer levar algum tipo de roupinha, mesmo de prematuro, quer colocar um sapatinho, quer colocar uma touquinha, quer colocar algum adorno, alguma coisa que para ela tem algum significado para dividir esse momento, isso promove para eles um momento único da família, um momento de luto, um momento de amor, um momento de despedida, não necessariamente ligado à medicação para ação na dor. É lógico que se alguma situação a gente está diante de um quadro de desconforto, eu não vou deixar o bebê ali sofrendo, eu vou deixar esse bebê confortável, eu posso usar analgesia, eu posso usar diversos tipos de medicação para deixá-lo numa situação mais tranquila, mais relaxada, se eu identificar que eu estou num quadro de dor. Mas quando eu falo em conforto, eu falo em promover o conforto também para toda a família, em promover esse momento único para eles, que talvez seja um momento de despedida, talvez seja a única oportunidade que eles tenham de pegar o filho no colo, de dividir ali uma relação de amor, de dar carinho, de beijar o bebê, de segurar, de envolver, e isso é muito interessante a gente promover, a gente deixar que eles tenham esse momento, lógico, se a família quiser, a gente tem que saber respeitar, tem muita gente que diante de uma situação de dor não quer, mas conversando, quando a família está exposta ali a todas as situações de risco, quando a gente consegue conversar previamente com eles, digo para vocês por experiência própria que a grande maioria aceita, e a grande maioria gosta desse momento, e as mães se sentem muito mais confortáveis depois de ter tido esse momento de despedida, de ter vivenciado esse momento único ali com o bebezinho dela, de poder ter dado um momento de carinho, um momento de amor e ter compartilhado isso em família. Então, eu acho que o conforto aqui envolve tudo isso, tanto a analgesia, se motivo de dor, né, conforme for indicado, quanto promover essa situação única que pode ser realizada aí para toda a família diante de uma situação que é inesperada, diante de uma situação que é difícil. Muito interessante, doutora Nathalie. Muito bom ouvir tudo isso. E entender também que o médico, às vezes, não tem o poder de cuidar tudo, mas a gente pode prover esse cuidado holístico e ajudar da melhor forma, né? Acho que é importante esse cuidado de conforto. Uma última pergunta quais os resultados de estudos que o autor usa para sustentar seus argumentos? Esse segundo autor também traz alguns trabalhos para sustentar? Ele traz uma meta-análise de 2021, que é uma meta-análise que mostra uma taxa de sucesso muito baixa, de 29% desses bebês nessa faixa etária, sendo que 11% deles com sequela. E ele faz algumas críticas que eu acho bastante interessante, que se a gente pegar alguns estudos, eles não deixam os resultados limitados à idade gestacional de 22 semanas.
Eles falam numa população, por exemplo, entre 22 e 24 semanas. É muito diferente para a gente um bebê de 22 e um bebê de 24 semanas, não são só 2 semanas de diferença. Então, ele se baseia também no fato da gente não ter dados que são dados objetivos e realmente que descrevem esse grupo específico de população. São dados aí misturados, tá? Alguns centros relatam, ele também cita uma sobrevivência de 50%, que seria aí o limite, né, a definição do limite de viabilidade, mas isso, de fato, não pode ser extrapolado para os demais centros. A gente não pode extrapolar os dados, porque isso não é heterogêneo. Isso é muito, muito discrepante, mesmo nos centros melhores equipados, uma equipe mais treinada, a gente vê que o limite de viabilidade difere. E quando eu junto um grupo de recém-nascidos e tento extrapolar esses dados, eu não estou refletindo a realidade daquela população. Eu posso ter dados que causam confusão, né? Pacientes um pouquinho mais velhos que de repente mostram uma taxa ali melhor nos resultados de sobrevivência e nos resultados de morbidade, né, falando em sequela, mas que não refletem aquilo que ele quer de fato mostrar, que é a população específica de 22 semanas. E gostaria de saber também se a senhora poderia compartilhar a sua opinião com a gente, né, depois de toda essa discussão das duas opiniões. Compartilho, gente, eu sou super a favor da decisão compartilhada. Eu acho que a gente tem que respeitar a viabilidade do hospital. Eu acho que é super importante a gente saber onde essa reanimação está sendo feita e se naquele hospital tem uma UTI neonatal com condições de receber esse recém-nascido. Se não tiver uma UTI neonatal, tudo bem, eu tenho condições de transferir esse bebê, porque não basta apenas reanimar. Eu vou reanimar, o coraçãozinho vai bater, mas eu tenho que dar condições para esse bebê se desenvolver. Então, eu tenho que ter equipamento de ventilação, eu tenho que ter surfactante, eu tenho que ter equipe treinada, eu tenho que ter acesso adequado para esse paciente, incubadora aquecida, incubadora umidificada, eu tenho que ter uma equipe de neonatologista que é apta a lidar com esse paciente, porque a gente sabe que tem neonatologista que faz, mas tem neonatal, tem neonatologista que faz na sala de parto, que dentro da neonatologia a gente tem as nossas preferências também. Então, eu tenho que ter toda a condição de nutrição, de suporte para garantir o desenvolvimento desse bebê. Não adianta eu investir tudo na sala de parto e não ter um centro especializado para receber esse paciente. E se caso no meu hospital não tem um centro especializado, eu tenho que saber se existe uma possibilidade de transferência, porque isso é possível também. De repente, o paciente nasceu numa cidade menor, num lugar que realmente não tem UTI neonatal, mas eu tenho plenas condições de transportar esse paciente de ambulância ou de qualquer meio de transporte para uma unidade de referência. Sabendo que eu vou ter esse suporte, isso já ajuda bastante na minha decisão, porque eu não vou simplesmente reanimar, eu vou reanimar e vou conseguir garantir o cuidado. Outra coisa, respeitando o limite de viabilidade do hospital, pensando que eu estou diante de um paciente com uma idade gestacional menor, que a viabilidade, eu acho extremamente válido ouvir a expectativa da família, compartilhar essa decisão, porque, de fato, eles têm que saber dos riscos, e a gente pode dar essa opção a ele, não tem problema eles falarem para a gente, quero que faça tudo. É lógico que eu estou falando aqui, bebês a partir de 22 semanas, que são pacientes que eu já tenho estudos, que eu já tenho viabilidade, que eu já sei que em alguns centros eu consigo manter vivo e com condição de desenvolvimento. Eu não estou falando de 19 semanas, isso é muito importante, senão parece que a gente vai querer reanimar todo mundo, né? Eu estou falando nos a partir de 22 semanas. Mas, realmente, a minha opinião é que esse grupo específico, de 22 a 24 semanas, eu fico muito mais confortável de ter com a família uma decisão compartilhada, de expor a eles os riscos, sabendo que se eles me pedirem para fazer tudo, a equipe vai estar ciente que essa é uma decisão da família e a família vai estar ciente que a gente sabe que eles também são conhecedores de todos os riscos e que talvez isso não dê certo ou então não dê certo da forma que eles esperam que dê certo. Talvez eu entregue a eles na alta um paciente cheio de sequela, que requer mais cuidados, que talvez fuja um pouco das expectativas iniciais deles. Bom, muito obrigado, doutora Nathalie, pela participação. Acredito que após essa discussão temos uma boa visão geral do artigo. É importante ressaltar que encorajamos nossos ouvintes a realizar a leitura do artigo e tirar suas próprias conclusões com o texto na íntegra. Caso a senhora queira fazer alguma consideração final, fica aberto o espaço. Obrigada, gente. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite.
dizer que é muito válida a leitura desse artigo, é muito legal, até por não ter certo ou errado, ele estimula a gente a formular a nossa própria opinião, e as referências dos artigos também são boas, dá para a gente ter uma noção de onde eles se basearam para trazer essas informações. Não é um assunto fácil, é dilema da neonatologia, essa questão de reanimação, principalmente quando a gente está diante de situação mais crítica, de expectativa familiar, de situação difícil, como o exemplo que eu usei, de uma família talvez estar diante da única oportunidade, né, de ter um filho, é o nosso dilema, porque a gente sabe que estamos falando de paciente muito imaturo e que vai ser uma batalha, não é simples esse tempo na UTI, acho que isso é importante deixar bem claro, mesmo que tenhamos todos os recursos e estejamos nos melhores centros, vai ser uma batalha longa, sujeita a diversas intercorrências, e muitas vezes o bebê até está indo bem, mas diante de uma intercorrência que a gente não espera, como um sangramento, né, uma infecção mais grave, o bebê começa a evoluir com complicações que inicialmente não eram esperadas. Então, independente dos recursos que nós temos, assim, fato aceitável que é uma batalha longa e é uma batalha difícil, é uma batalha árdua, que a gente precisa compartilhar muito aquilo que está acontecendo e o que pode acontecer com toda a família para que eles estejam cientes. Então, o artigo é muito legal porque realmente fala do nosso dilema, fala da nossa rotina, principalmente quem trabalha em UTI neonatal e quem trabalha com sala de parto, trabalha em centros, né, que tem como referência aí para trabalho de parto prematuro. Acho muito legal, acho que é uma leitura válida, e mais uma vez foi muito legal poder discutir isso aqui com vocês. Obrigado a você. E por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado dessa experiência. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.